Eu ia começar por perguntar aos dois, e olhando também para aquilo que foi o último painel de há pouco com os responsáveis da Real Sociedade e também do Atlético Paranaense, e começava até pelo Artur, se, olhando para esta questão do talento, antes de irmos ao desenvolvimento, diferentes scouts, diferentes responsáveis, diferentes organizações de diferentes países olham para a questão do talento de forma diferente também. Um responsável português olha para o talento de um jogador, olha para aspectos diferentes de um jogador do que, por exemplo, um scout de outro país? Claro que sim. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer à Quest o excelente trabalho que tem feito ao longo dos anos na formação de pessoas qualificadas para o mundo do futebol. Também a esperar que em pouco tempo, aquelas que foram as preces iniciais da ANAF, sempre um parceiro da Quest, de que algum dia consigamos ter aqui uma formação obrigatória de dirigentes, porque no mundo do futebol toda a gente precisa de uma formação obrigatória, mas até hoje ainda não conseguimos que os dirigentes sejam obrigatoriamente formados. E, portanto, acho que é o passo final em termos de formação e esperemos a curto prazo que, efetivamente, a formação de dirigentes seja uma realidade e, acima de tudo, uma obrigação para minimizar danos colaterais de problemas que têm existido ao longo dos anos, nomeadamente nas relações entre os clubes e numa visão diferente em relação ao futebol. Gostava também, antes de responder à tua pergunta, de fazer um bocadinho a apologia do futebol e a consciência que devemos ter em relação ao futebol. São mais de 210 países no mundo. Portugal, nos últimos 15 anos, tem estado no ranking da FIFA e da UEFA nos primeiros 8 lugares. Portanto, a nossa responsabilidade, todos nós estamos aqui, muitos a fazer trabalhos excelentes nos clubes, outros a fazer trabalhos excelentes em empresas de scouting e também de representação. Portanto, agradecer a toda essa gente que estes grandes resultados de Portugal não são à toa, deve-se a treinadores, grandes treinadores, deve-se também a dirigentes, porque escolheram esses treinadores e essas estruturas, deve-se com toda a certeza à comunicação social, deve-se também e muito aos empresários dos jogadores, mas deve-se fundamentalmente à grande genética e à grande qualidade dos jogadores. E, portanto, temos que tratar o futebol como um amigo, até porque me deu a mim praticamente tudo o que eu tenho, fez de mim praticamente tudo o que eu sou, e como amigo devemos tratá-lo assim. E como em Portugal temos um grande talento, que é, por qualquer motivo, e aí estarão os técnicos para avaliar, em termos de genética, depois temos aquela fase inicial de scout, que vamos falar mais à frente, e temos com toda a certeza o trabalho brilhante dos técnicos e dos clubes ao longo dos anos, que têm conseguido trazer geração após geração boas seleções, boas equipas de futebol, e portanto isto merece a análise de todos os técnicos que aqui estão e outros que não estão e que contribuíram muito para a evolução do futebol. Respondendo à tua pergunta, eu gostava de dizer que é óbvio que diferentes scouts de diferentes países veem os jogadores de diferente maneira, porque o futebol é diferente em cada país. Temos muitas histórias ao longo dos anos de que um central que não é bem visto em Portugal ou em Espanha pode ser um sucesso em Inglaterra. Quem diz um central, diz um trinco, diz um ponta de lança até. Eu acho que os scouts têm as diretrizes que lhes vêm dos clubes, de acordo com o perfil que eles traçam e com as exigências do futebol onde estão inseridos, e portanto eu tenho a certeza absoluta que, estando vários scouts de vários países, eles os jogadores que estão a ser observados, uma grande parte deles são interessantes para a Holanda, mas já não são para a França, outros são para a Itália, mas não são para a Inglaterra, e portanto é o trabalho deles, de acordo com os critérios que são estabelecidos dentro da própria estrutura dos clubes, não é? Acontece um bocadinho também com as empresas de representação, e mais aqui em Portugal, que eu conheço praticamente todas, e também agora mais em Inglaterra, porque nós damos um contributo também muito grande naquilo que é a detecção de talentos. Às vezes os clubes, por falta de meios ou por desconhecimento, solicitam aos empresários para que eles próprios também lhes deem indicações sobre
onde é que está mais um talento, onde é que está mais um jogador interessante, onde é que está um ponta-lança assim, central assado, e os agentes no seu trabalho diário também têm eles próprios que ter dentro das suas estruturas meios que lhes permitam a detecção dos próprios talentos para poder apresentar aos clubes. Portanto, respondendo à tua pergunta, é óbvio que diferentes scouts veem os jogadores e analisam os jogadores de forma diferente. Só para terminar esta minha introdução, dizer-te que às vezes faz-se uma confusão entre aquilo que é o talento de um jogador e aquilo que é o sucesso da carreira do jogador. O sucesso, nós já tivemos a oportunidade de ver ao longo dos anos, que há jogadores que têm sucesso, mas nem por isso têm muito talento. Ou se calhar não têm o talento técnico que as pessoas pensam que ele deveria ter para estar naquela posição. Temos muitos exemplos e é indelicado estar até a dizer quais são. Por outro lado, temos outros jogadores que numa fase inicial da sua carreira não perspectivavam um futuro tão bom, e a verdade é que por questões de personalidade e fundamentalmente de caráter e de profissionalismo também, conseguem atingir patamares absolutamente fantásticos. E, portanto, são tudo variáveis que eles nos clubes têm a obrigação de conhecer e trabalhar. Isso tem a ver também com a questão do próprio desenvolvimento do talento, que às vezes, como dizias, é menos abundante, digamos assim, mas se for bem desenvolvido o jogador vai lá. Ruben, mirando al contexto de Holanda, hay ciertos aspectos de un jugador que un scout del Ajax o del Feyenoord va a mirar más que un scout de Premier League, por ejemplo? Bueno, hoy en día yo creo que por el Internet y por congresos como estos, que la mayoría de la gente conoce de los métodos de otros países más y más. Antes, los holandeses se miraron más a las características técnicas, sobre todo, y menos a la física, pero eso ha cambiado. En Inglaterra era al revés, pero ahora hoy en día se ha cambiado de nuevo, ¿no? En Inglaterra están haciendo negocios con jugadores holandeses muy técnicos, sin la física, pero debido a la importación de metodologías de España, también de Holanda, de Portugal, a Inglaterra, eso ha cambiado. Es más un mundo global, yo pienso, en estos momentos. Mirando también a la cuestión del desenvolvimiento del talento, tú eres un experto en esa área. Artur decía que algunos jugadores pueden no tener el talento, en fin, de un crack de nivel mundial, pero llegan lejos en su carrera. ¿Por qué? Los clubes, los técnicos también tienen un impacto muy grande en eso, en el desenvolvimiento. Bueno, sí, yo pienso, y yo estoy aquí porque yo trabajé con Johan Cruyff durante 6 años en Ajax durante 2010 y 2016. Junto con mi compañero Wim Jonk teníamos que encargarnos de la academia. Y bueno, yo estoy aquí para intentar traducir lo que me enseñó a mí aquí, en el mundo, porque nos fuimos del Ajax todos y nos juntamos en Cruyff Football y con nuestro equipo estamos intentando diseminar y desenvolviendo la filosofía de Johan, sobre todo de formación, porque la filosofía de fútbol está en las manos de Guardiola, todo el mundo puede ver las ideas de Johan en su tipo de fútbol, pero de formación poca gente lo sabe. Y la diferencia, como nosotros vemos, con lo tradicional, no sé si puedo decir eso, pero es que nosotros tomamos el niño, como centro. El niño es que él tiene que desarrollar, y eso suena muy trivial, ¿no? Pero en realidad no es así, porque, hay presiones dentro de un club, hay factores políticos y todo el mundo quiere ganar. Y yo sé que ganar es la base del juego, ¿no? Pero a veces eso puede impedir el desarrollo, querer ganar. Y no es que el niño no quiera ganar, pero es el entrenador que quiera ganar. Entonces lo que va a hacer, y no le doy la culpa a él, porque yo he sido entrenador también, si tú quieres ganar, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a poner los jugadores que son los mejores hoy en el campo, en las posiciones que juegan lo mejor hoy.
pero no necesariamente mañana. Bueno, y hay muchos factores, como factores biológicos, porque no podemos ver lo que es actual y lo que es potencial. Por ejemplo, la edad relativa, el efecto de la edad relativa, que unos pueden estar, ambos jugadores, 15 años, pero uno con un cuerpo de 13 y otro de un cuerpo de 17 en el mismo equipo. ¿Cómo vamos a juzgar bien? Es muy difícil. Entonces se requiere predecir a base de factores que para tu estilo de juego son importantes y que para el niño son importantes y basado en ello hacer tus decisiones. Como los de sociedad no tienen otro remedio, dicen lo que sacamos dentro se queda dentro y es nuestro objetivo y también es necesario que desarrollemos ese niño. Y si no funciona hoy bien, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar el ambiente para que se pueda mejorar? ¿Entiendes? O sea, es otro perspectivo del mismo mundo. Has trabajado 8 años en Ajax o 6 años. 6 años de jefe y 2 años de entrenador, sí. Has dicho que el Development Program de Ajax ha tenido su punto máximo ahora con la final de Europa League, con jugadores muy jóvenes, los más jóvenes de siempre en media una final de Europa. Sí. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Qué tenían en la cabeza cuando empezaron y cómo han llegado a ese punto? De forma sucinta. Sí. Bueno, muy sencillo. Bueno, si tomas el jugador como el centro de todo, tienes que cambiar mucho. Tienes que cambiar la idea de que existan equipos basados en el calendario, digamos. O sea, un chico de 15 a lo mejor tiene que jugar en el sub-17 por su desarrollo biológico o por sus cualidades de este momento. Otro que tiene que aprender a defender, un centrocampista, por ejemplo, a lo mejor lo tienes que poner de lateral. Usar el partido como medida, como medio para mejorar el jugador. Eso es muy difícil, porque el entrenador quiere ganar el partido. ¿Entiendes? Cruyff me contó que Bergkamp, bueno, uno de los grandes atacantes del mundo, que cuando jugaba de extremo derecha, que no podía defender, no quería, o yo qué sé. Lo que hizo Cruyff, increíble, durante un partido, antes de un partido, dijo al lateral, hoy tú vas a jugar de extremo. Y a Bergkamp dijo, hoy vas a jugar de lateral. Pero justo antes del partido dijo al lateral, y no tienes que defender. ¿Por qué no? Yo tengo que defender también. Cuando pierdo la pelota, no defiendas. No pasa nada, yo no te voy a echar la bronca, nada. Lo que pasa en el partido, se pierde la pelota, no defiende y Bergkamp se está enfrentando con un 2 contra 1 todo el día, todo el rato. Y después Johan dice, Bergkamp, sub-18, un partido de sub-18. Ahora entiendes lo que quiero decir. Sí. ¿Entiendes? O sea, perdieron el partido y Johan me dijo, nadie se acuerda ahora, después de un año nadie se acuerda. Es otra forma de pensar, ¿me entiendes? Artur, e onde é que entram as empresas aqui? Apenas na detecção destes talentos ou também têm um papel importante no desenvolvimento dos jogadores, nomeadamente os mais jovens, para tentarem potenciar aquilo que têm de bom? Vocês, onde é que vocês entram aqui? Eu acho que nas duas vertentes. Primeiro na detecção e Sim. Depois no acompanhamento que deve ser dado. Nós temos nesta empresa a política de apanhar os jogadores e começar a representá-los a partir, não oficialmente, mas a partir dos 13, 14 anos, porque não é permitido fazer contratos de representação tão jovens, mas começamos a acompanhar os jogadores e as famílias desde muito cedo.
E, portanto, são mais de 600 jogadores, e em que mais de 90% são jogadores com menos de 21 anos. E os grandes jogadores que nós temos na nossa empresa começaram todos a trabalhar connosco desde os 13, detectados por nós, detectados pelos clubes também, mas que a determinada altura percebemos que aquele jogador podia ser, como foi o Gareth Bale, o Adam Lallana, o Luke Shaw, o Krychowiak, um sem número de jogadores, que a gente procura apanhá-los quando eles têm 13, 14 anos. E foi o que esta empresa fez e continua a fazer. Depois temos que ter sempre referências dentro dos clubes, quer em Portugal, quer em todo o mundo, pelos 9 escritórios do mundo, mais em Portugal, temos que ter sempre referências nos clubes, no plantel principal, para que os miúdos tenham uma identidade onde eles possam também trabalhar connosco. Não adianta nós irmos falar com o Ajax se nós não tivermos jogadores na equipa principal do Ajax, senão os jogadores não vão assinar por nós. E então procuramos ter sempre 2, 3 referências, mas essa não é de todo a política da nossa empresa. Ainda agora veio este miúdo do Braga, que estava a falar com os colegas ali fora, apanhámos já um bocadinho tarde, com 16 anos, e já está na Lazio ao fim de um ano. Pronto, e nós acreditamos que este pode ser um processo de crescimento. Em relação às empresas dos agentes, eu acho que eles têm de facto esta obrigação, aqueles que podem, aqueles que têm meios, porque há diferentes formas de representação, que isso dava para uma conversa muito alargada, porque nem toda a gente tem a possibilidade de despender durante 6 ou 7 anos tempo com um jovem, até que ele se ingre jogador, ou potencialmente, e aí consigamos, de alguma forma, consigamos o nosso investimento. E há outras empresas que trabalham só com jogadores séniores e fazem-no muito bem também. E, portanto, se isto fosse no mundo ideal, eu acho que devíamos fazer um trabalho muito semelhante àquele trabalho que fazem os clubes, porque os clubes não conseguem, a maior parte deles também. Isto passa nos clubes grandes, como passa nas empresas grandes, mas acontece nos clubes menos grandes, que acontece nas outras empresas também. Ou há recursos ou não há recursos. Não havendo recursos, tem que solicitar o acompanhamento das agentes, e hoje, para além do trabalho dos scouts dos clubes, ou do scout, para além do trabalho que lhes é facultado através até das próprias boas tecnologias que temos hoje, onde permite ter um conhecimento do jogador mais imediato e online, pelo menos para evitar despesas e viagens longas, já conseguem detectar os jogadores mais cedo. Eu acho que, acima de tudo, precisamos ter também pessoas amigas no terreno nos vários países, onde a gente possa eventualmente saber quem são os talentos que estão a aparecer nos vários clubes, quer de primeira, de segunda, de terceira, o que seja, e começar a aproximar das famílias e, a partir daí, sim, fazer um acompanhamento, acreditando que eles possam vir a ser excelentes jogadores, que é aquilo que deve estar sempre na base. É óbvio que é sempre muito importante a relação pessoal que a gente possa ter com as famílias e com os jogadores, mas nem os jogadores nos procuravam se não tivessem confiança no agente, nem nós procuraríamos o jogador. Também não precisamos ser hipócritas se não potenciássemos naquele jogador ou não perspectivássemos um futuro brilhante. De outra forma não o faríamos. Mas falaste agora da questão das famílias. O contexto social e económico do ponto de vista do desenvolvimento do talento de um jogador que se mostra muito talentoso do ponto de vista técnico e que tem as características necessárias para potencialmente ser um bom jogador. Vocês têm atenção também a esse contexto social e económico, e de que forma é que isso pode ter um impacto? Pergunto isto porque há algum tempo, numa conferência também, mais ou menos deste âmbito, diziam que, por exemplo, pode-se privilegiar o jogador que vem de um contexto social menos favorável, porque vai dar aqueles 10% extra, digamos assim, para tentar resolver a vida. Concordas, não concordas? Eu acho que, em termos lógicos, isso pode fazer algum sentido. Acho que é absolutamente injusto para aqueles que vêm de um meio mais favorável e que se tornam grandes jogadores. Mas vocês têm isso em atenção quando acho que olham não para devemos isso? ter em atenção isso. Acho que devemos ter em atenção o talento natural, o caráter que o atleta tem e a escola onde ele vai crescer. A escola de futebol, falamos. O meio de onde ele vem, acho que o futebol é transversal. Eu acho que quer ao nível das nacionalidades, das idades, dos meios de onde os jogadores vêm, é óbvio que, por haver muita gente, infelizmente, com menos recursos do que gente com mais recursos, é natural que muitos mais jogadores venham de meios mais pobres do que de meios mais ricos, não é? Mas
Eu não acho nem que seja razão sine qua non, nem que seja efetivamente justo para aqueles que têm uma vida absolutamente normal, que nascem numa família absolutamente normal e que têm um grande caráter e uma grande força de vontade, como o pai, quando o pai tinha sido jogador, ou o tio, ou que não fosse ninguém, mas que queiram também ter o direito a ser feliz e a ter sucesso no futebol. No Ajax, olhando para o Development Program que vocês desenvolveram, perdona, estou a falar em português, pero compreendes? Comprendo. Quase lo mismo. Podes tentar holandês também. Holandês bocado mais holandês difícil. não. El desarrollo personal. Mirábamos y hablábamos a poco del Development Program de la Federación de Alemania, que tiene la perspectiva holística, no solo el desarrollo del jugador como, en fin, punto de vista técnico. ¿En Ajax es lo mismo? Bueno, sí, yo creo que lo que has comentado, sobre todo en el mundo de los agentes, ellos ven que, bueno, en el campo estás 2 horas, 3 horas al día máximo, pero sobran 21 horas. ¿Y qué pasa en esas 21 horas? Es muy importante, ¿me entiendes? Entonces tenemos que entender al chico, tenemos que entenderle. Su mundo, ellos a veces piensan cosas y tú quieres trabajar técnica o táctica y ellos ni siquiera te oyen porque tienen en su mente otras cosas. Puede ser dinero, puede ser presiones, puede ser problemas en la escuela, puede ser problemas en casa. Y si tú no entiendes al humano detrás del niño, olvídalo. Sacas quizás 50% o menos de la potencial que tiene. Entonces eso es muy importante, lo más importante casi, que entender y crear un ambiente en que hay desafíos, pero no demasiado desafío, que el niño no se desarrolle. Entonces tienes que buscar medidas para cada vez poner un límite un poco más alto y entender lo que le pasa en la cabeza. Sí. El talento es una cosa, pero el desarrollo del talento es una cosa diferente. Hablábamos a poco también de la cuestión de Holanda, que pienso que el talento sigue ahí. El Ajax es un buen ejemplo, han llegado a la final de Europa League. El Feyenoord está en Champions, pero la selección, ¿qué pasa? Entonces, ¿hay talento pero no hay desarrollo? Bueno, hay muchos factores, pero lo que tú ves hoy es el resultado de la política de hace 15 años. Por ejemplo, 2010, llegamos al final de la Copa Mundial. Bueno, 2014, derrotamos a España 5-1 y llegamos a semifinales. Pero, ¿qué jugadores hicieron la diferencia? ¿Quién? Robben, Sneijder, Van Persie, Van der Vaart, ¿no? ¿Cuántos años tienen ahora? 30 y pico, ¿no? O sea, es una generación desarrollada en los años 80. Entonces, todos los niños jugaban en la calle, teníamos en la federación otro perspectivo del juego, más basado en la técnica individual y en principios de la mecánica naranja. Y eso, a lo largo de los años, ha desaparecido. Y la nueva generación, bueno, ya no nos enfocamos en la técnica, es más táctica y física, y eso no es la fuerza holandesa. Entonces tenemos que cambiar otra vez. Y hace 1 año, 2 años, empezaron a cambiar, porque han visto en el Ajax, es posible. Entonces tenemos que coger lecciones de eso y cambiar el fútbol holandés. Y vamos a tener una depresión 5, 6, 7 años más, hasta que remontamos. O Ruben dizia que na Holanda se centram agora mais no desenvolvimento tático e físico do jogador. Em Portugal, tu que, Artur, lidas muito com o jogador português e conheces muito bem o mercado e a realidade portuguesa desde a base,
onde é que nos estamos a centrar? Estamos a ir bem? Enfim, fomos campeões da Europa, mostra que o trabalho, nesse sentido do desenvolvimento do talento, está a ser bem feito. Vamos ser campeões do mundo. Então, E vamos ser campeões do mundo? Pois, aí, quando temos este sucesso, Mas esse sucesso vem de baixo? E é curioso porque o sucesso vem ao longo desta última década, vem se mantendo num nível muito alto, muito próximo sempre dos lugares de cima. E eu acho que o futebol é curioso às vezes, e estão aí técnicos que depois nos podem dar outro tipo de informações que me ultrapassam completamente, que não é a minha área, mas eu às vezes entendo que uma pessoa pode ser absolutamente fantástica para um grupo, depende, porque depois entram outras variantes, como os mesmos jogadores, mas uma motivação diferente. Nós temos casos ao longo da nossa vida de futebol, onde a mesma equipa, mudando um treinador, passa a ser uma equipa completamente diferente. E às vezes a gente fala do insucesso, por exemplo, da Holanda. O treinador foi muito criticado, tanto por jogadores até como pelos sócios, pelos adeptos e pela comunicação social. Bom, isto acontece também nos clubes, nós temos vários exemplos, também em Portugal este ano, de quase a mesma equipa ir em primeiro com um treinador diferente. E, portanto, acho que é uma questão também, às vezes, é que o futebol é tão... reage a tantas influências que eu acho que é difícil traçar um plano que seja o plano exato do sucesso. E, por exemplo, esta variante, os jogadores crescem, os jogadores são detectados, os jogadores treinam, os jogadores desenvolvem, há toda uma estrutura do clube que acompanha, e se não houver a motivação correta, no momento certo, com a pressão necessária, ou então ao contrário, conhecendo muito bem o perfil, e entramos já numa variante diferente da própria personalidade dos atletas. Enfim, tudo isso faz as equipas terem sucesso, tanto as equipas dos campeonatos como também as seleções. E, portanto, estão aí os técnicos para avaliar essas variantes, mas acredito que sim, acredito que possa depender de múltiplos fatores, não há a menor dúvida. Mas, olhando para aquilo que aconteceu nos últimos anos, o facto de um país ter um modelo de desenvolvimento bem estruturado, bem pensado, é fundamental. Pergunto no sentido de, enfim, conheces jogadores, imagino, de muitos países diferentes, culturas políticas diferentes. Tivemos o exemplo da Alemanha, que acabou por ser campeã do mundo, tem um programa de desenvolvimento que custa 10 milhões por ano, mais ou menos tem 1.200 treinadores empregados. A Islândia, que é também um exemplo de sucesso porque apostou muito nas camadas jovens, fez campos interiores por causa do frio, etc. Ou seja, havendo um programa de desenvolvimento bem estruturado, acreditas que os futebolistas desse país têm uma possibilidade de realmente desenvolverem e potenciarem o talento que demonstram desde cedo? Eu acho que nós aqui em Portugal temos desenvolvido um projetos bastante interessantes ao nível do futebol. Eu lembro-me que há cerca de 25 anos a Liga Inglesa, a Federação Inglesa, traçou o primeiro programa de desenvolvimento do futebol com uma participação inclusivamente do próprio governo. Passado 8 anos, a Alemanha fez exatamente a mesma coisa, com moldes diferentes, com variantes diferentes, mas sempre como o futebol como o grande negócio do século XXI. Se nós estivermos atentos ao que se passa hoje em dia, de forma direta, indireta e apaixonada, o futebol hoje, e que me desculpem os ecléticos, abarca praticamente 90% da população mundial. Vamos por todo lado, só para terem uma ideia, 18 jornais diários desportivos em Atenas, 22 em Istambul. Nós temos aqui 3 jornais diários desportivos, temos internet, temos não sei quantos canais de televisão. Os próprios telejornais genéricos abrem com notícias de futebol ou dedicam sempre 15 ou 20 minutos. Portanto, o futebol, a par da política, é o topo das preferências das populações mundiais e, portanto, o futebol, e volto a dizer que me desculpem os ecléticos, se quiserem, é de facto uma máquina muito grande e deve ser tratado como tal. Portanto, estes projetos devem ser definitivamente assumidos. Eu lembro que no 10º aniversário da ANAF, em Lisboa, eu já tive o cuidado de falar sobre esta situação. Deve-se criar uma comissão pró-futebol e só pró-futebol para este novo século, porque tudo o que está relacionado com o futebol tem uma repercussão tanto ao nível
da economia como ao nível do bem-estar e vejam a alegria que foi quando Portugal foi à final, não depois da final, mas antes da final do Euro, todo o movimento nacional, todo o movimento social. E, portanto, não há nada, por muito que a gente tente e que goste do snowboard ou do paddle ou não sei o quê, não há nada que consiga ter esta expressão, quer nacional, quer mundial. E, portanto, o futebol deve ser olhado exatamente desta maneira. Deve-se criar uma comissão com o presidente ou o ministro do desporto, com o presidente da federação, o presidente da liga, o presidente dos árbitros, o presidente do sindicato de jogadores, a própria Associação Nacional dos Agentes, a própria associação que gera o jornalismo desportivo em Portugal, o próprio gabinete das finanças. Tudo isto deve ser um projeto que deve ser feito entre eles. Eu chamava em tom de brincadeira o projeto para o futebol do século XXI, porque de facto isto tem que ser visto desta maneira, para bem de todos nós que estamos aqui, porque vivemos do futebol, nós, muitos de vocês na comunicação social desportiva, pessoas que trabalham nos clubes, jogadores, e portanto com este potencial em mais de 210 países, nós estamos sempre nas primeiras 6, 7, 8 posições e vermos o impacto que tem, por exemplo, sermos campeões europeus, eu acho que isto deve ser medido de forma diferente. Qual é o problema? O problema é sempre, por um lado, o ecletismo. Vêm as pessoas, mas o surf também precisava de não sei quanto. Depois também vêm as outras pessoas que estão em dificuldades noutras áreas que não sequer no desporto, dizem assim, vai tudo para o futebol e não vai para outra área qualquer. Quer dizer, estas pessoas também não deixam de ter razão. E é isto que deve ser, de facto, moderado, de forma a que, efetivamente, se faça um investimento grande no futebol, porque nós, na verdade, e isto também é bom que se diga, os grandes jogadores que nós temos em Portugal, alguns deles vieram de clubes que praticamente são desconhecidos. Quando estes miúdos tinham 11, 12, 13, 14 anos, treinavam em campos pelados, com os pais a apontarem os faróis dos carros para conseguirem ver à noite quando eles saíam da escola para poderem treinar. Isto era a realidade naquela altura, ainda hoje me dizem que acontece. Ora, isto não pode acontecer num país que é campeão europeu. Portanto, se queremos de facto criar uma política e um programa de dinamização do futebol, temos que nos sentar e refletir sobre isto, a par daquilo que foi feito também em Inglaterra e na Alemanha, e também para que não possamos perder o comboio de um dia para o outro sem percebermos muito bem porque é que agora, num ano, já andamos a dizer isto, a ANAF já anda a dizer isto há 4 ou 5 ou 6 anos, e agora vai acontecer, de só termos uma equipa no apuramento direto para a Champions League e coisas deste género. E estamos-nos a distrair um bocadinho, se calhar um bocado iludidos com esta questão de termos sido campeões europeus, mas não é diretamente proporcional àquilo que o futebol português merece em termos de reconhecimento europeu. E eu lembro-me que quando em janeiro de 2007 o Platini entrou na UEFA e começou aquele ataque aos empresários e principalmente aos países do sul da Europa, onde depois tem a consequência do TPO e do fim do TPO, dos fundos e não sei o quê, torna estes campeonatos muito mais desequilibrados e muito mais injustos, porque não pode o último clube da Premier League receber 120 milhões de euros só de direitos televisivos e da Primeira Liga Portuguesa 1 milhão a 1 milhão e meio. Estamos aqui numa diferença de praticamente 70 ou 100 vezes e ainda assim conseguimos resultados fantásticos. Portanto, é preciso estarmos atentos a estes sinais. Espero que em breve, eu penso que o TAS vai resolver novamente em relação a uma petição que foi feita por um grupo de advogados belgas sobre a regulação, que era aquilo que nós impunhamos e achávamos que devia ser feito, a regulação portanto, do third party ownership, e não a abolição, porque aqui nos países do sul da Europa nós não temos os recursos que têm, por exemplo, uma França, uma Alemanha ou uma Inglaterra. Ruben, ainda assim somos melhores. Sí, campeones. Hablabas há pouco de eso, de la cuestión de en Holanda los clubes han mirando siempre a su cantera por motivos de economía, porque no tienen el dinero de un club de Alemania o Inglaterra o España. Eso no ha cambiado, porque y Holanda y Portugal son muy similares en ese aspecto. Mirar para el desarrollo de talentos internos de la cantera es fundamental para Holanda también.
Sí, la edad promedia de la liga holandesa ha bajado en los últimos 5 años con 2 o 3 años. Y ahora está en 22, 23. O sea, casi es una liga de B, ¿no? Entonces, tienes que hacerlo de otra forma. Y lo que yo pienso aquí en Portugal, yo vengo aquí un par de años, 4 o 5 años, y metodológicamente sois mucho mejores que en Holanda. Y eso tenemos que aprender de aquí. Pero mejores como en... Metodológicamente. ¿Por qué? Digo la forma de traducir el concepto de juego a entrenamiento. En Holanda no se hace eso muy bien. Y en Holanda lo que ahora, bueno, el Ajax, yo creo que lo que hace bien el Ajax es mirar al individuo. O sea, ¿cómo es posible que juega uno de 17 de internacional holandés ahora, que jugaron 3 de 18 y uno de 17 en la final de la... Pero es posible cuando tú miras al individuo ya cuando son pequeños y crear un ambiente que cabe con lo que el individuo en ese momento pueda aprender. O sea, tácticamente, ¿para qué tenemos que decir cómo correr o qué concepto de formación necesita un niño de 8? No es necesario. Si podemos, como se dice, coger los conceptos de la calle e implementarlos en la academia, así, bueno, el señor brasileño, el talento allí de la calle, ¿no? La calle ha desaparecido en Holanda, pero podemos ponerlo en el club. Y eso es lo que hacemos bien. Pero tácticamente, con todos los análisis, estadísticas y los pensamientos de sistemas, tenemos que aprender mucho para ir otra vez allí. Y a la misma vez aceptar que somos una liga muy joven y que las ligas compran los mejores jugadores. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, prepararlos más antes y mejor a una edad menor. Es nuestra obligación. Has hablado de la calle, es curioso porque cuando hay una conversación sobre scouting, siempre se habla del fútbol de calle, que ahora casi está, en fin, desaparecido en Europa, porque todo ha cambiado. En Francia todavía mucho, sí. Pero ¿piensas que las academias, los equipos B, como decías hace poco, ahora los jugadores son muy parecidos porque empiezan jugando en academias hace muy jóvenes? Sí. Lo que hicimos nosotros es la mitad del tiempo para sub-6 a sub-12 jugar libre. Y tú como entrenador observas. Uno a lo mejor es el líder, otro a lo mejor de repente empieza a driblar y antes no lo hizo. Otro puede ser físicamente no capaz. Tú cuando observas un juego libre y también edades mezcladas, eso es lo que hicimos también. O sea, 6 contra uno de 6 contra uno de 9, mezclar. Como en la calle, ¿no? Tú también jugabas mezclado, yo también jugué en la calle. Y tú, cuando tenías 8 contra 15, también. Todos nosotros, Sí. El tiempo pasa, pero es Pero verdad. vosotros mejor que yo, que ahora sí. Entonces, eso puedes hacer. Y así, controlado más o menos, porque tú estás allí y puedes controlar, usar el aparcamiento. Hay muchos clubes también amateur que empezaban a quejar. No tenemos dinero para instalar un campo artificial. Pues tú tienes un aparcamiento allí. ¿Por qué no entrenas allí? Entonces, con nuestros clubes de afiliación, ¿cómo se dice eso? Clubes convenidos, sí. Con los cuales cooperamos. Satellite clubs, Sí, satellite, sí. Entonces, instalamos allí un programa de fútbol calle en el aparcamiento. Esas cosas se puede hacer, sí, sin problemas.
Vocês na observação que fazem e na procura que fazem destes talentos, enfim, mais jovens, sentem isso também, que falta ali aquela componente? Nós já só fazemos em clubes. Já só fazemos Mas em notam clubes. isso, que os jogadores estão muito standardizados, ou ainda vem aquele cheiro de futebol de rua em Portugal? Eu acho que o futebol evolui tão rápido que é uma nova forma de o ver e, portanto, nós temos que nos adaptar. E eles, dentro dos clubes, é que têm o conhecimento técnico para criar dentro dos próprios clubes um ambiente de rua. Mas, quer dizer, para nós já os encontramos nos clubes e em alguns clubes nós vemos que a fantasia... Porque o que estamos a falar aqui é de ou standard ou fantasioso, não é? Ou com fantasia. E, portanto, há clubes que permitem, durante uma determinada fase de formação, deixá-los exatamente assim, trabalhar à vontade. Há outros que já começam a standardizar desde muito jovens, o que não é benéfico em termos de fantasia, mas por outro lado dá-lhes uma noção clara de como é que o clube gosta de trabalhar, tanto ao nível da formação como também fazem alguns clubes, para levar aquele modelo até ao futebol sénior. Há outros que já se deixaram disso. Isto tem tido muitas alterações e, portanto, quem melhor do que os grandes técnicos possam estar aqui, que foram de certeza já ouvidos também nessa matéria, para nos dizer aquilo que tem sido feito, porque sinceramente nós tentamos detectar talentos, mas e tentamos também, como é óbvio, fazer a observação para saber onde é que eles estão, mas os únicos capazes efetivamente de desenvolver esse talento são exatamente os técnicos, e eles é que sabem em cada realidade, em cada cultura, em cada meio social, a forma a utilizar um instrumento ou a fórmula para que os miúdos continuem a crescer, sempre salvaguardando o caráter, a fantasia, alguma noção de jogo, alguma noção de tática, enfim, são coisas vossas que a nós nos ultrapassa completamente. When you were in Ajax Academy, what was the role of the football agent within the club, the youth teams and the players? Buena pregunta. Muy buena And pregunta. how did you rule Yeah. all that relationship? Bueno, lo que yo he visto es que la mayoría de los clubes, bueno, hay muchos en formación que hablan mal de intermediarios. A lo mejor reconocerás. Eso es normal. Dicen que es el enemigo bla, y tal. Sí, en serio. Pero nosotros queríamos verlo de otro punto de vista. ¿Por qué? Porque incrementar el valor del jugador es un objetivo común, ¿verdad? La única cosa es, hay que comunicar. ¿Y cómo podemos comunicar? Bueno, no solamente él y yo, porque el jugador también tiene que estar allí, es su proceso. Y la familia. Y la familia también. Claro. Y a partir de 12 años empezábamos con un proceso de autorregulación y los niños tenían que hacer su plan, escribir su propio plan. Y tenían que presentarlo a nosotros, el intermediario, el padre y los entrenadores. Y así encargamos el proceso al jugador. Y podíamos llegar a, bueno, a veces discusiones, pero a un punto de vista de referencia común con el jugador de jefe de su proceso, ¿me entiendes? Es difícil y se requiere mucho tiempo y mucha comunicación, pero para nosotros funcionaba bien. Sí. Mais uma pergunta? Sorry? You managed to get some attachment, some connection, or to increase the connection between players and the club. Ajax is not a small club. All of us may dream playing there or being coached there, but in a smaller reality, how did you manage in Holland to increase the relation between the club and the player? I'm not against the football agent. I'm trying to use it as you want to increase the player value. But what I see in Portugal sometimes is some
some use of the agent over the club. You make it good, I take it to other place. Os clubes, e temos dito isto desde a criação da ANAF em 2005, os clubes podem e devem ver os agentes como parceiros e não como adversários. Temos um projeto comum que é fazer crescer um jogador. O crescimento do jogador é benéfico para os dois. E, portanto, boa gente existe em todas as profissões, má gente existe em todas as profissões e, portanto, no futebol também. Se formos ver em termos de proporção, eu diria sem qualquer tipo de dúvida que o nosso maior problema é com a falta de formação de muitos dirigentes desportivos. Porque estão outros aqui e outros que não estão, que ainda estávamos a falar ali fora, em que existe um trato absolutamente cordial, correto e numa perspectiva de dinâmica, de crescimento do jogador, provavelmente de transferência não pode ser este ano porque estamos a lutar por um objetivo, mas para o ano vamos tentar transferir este jogador, ajudem-nos, promovam, os mercados certos devem ser estes e aqueles, e quando isto existe, como disse o Rubem e bem, quando existe uma boa comunicação as coisas funcionam. Mas em todo lado existem casos, eu estava a brincar quando disse que não conheço nenhum, conheço muitos, como vocês todos conhecem também, mas posso-vos dizer aquilo que digo desde 2005, da criação da ANAF. Os maiores problemas do futebol prendem-se hoje, em Portugal, com a pouca formação dos dirigentes. De tentarem... Não se esqueçam que o agenciamento de jogadores começou em 1977, com um jogador que vocês conhecem chamado Antonioni, da Fiorentina, na altura. E, portanto, até essa data, o jogador não tinha nenhum tipo de representante, não tinha nenhum tipo de proteção. E isto, quando começou um novo projeto que a gente chama de futebol moderno e que tem tido os resultados que tem, e o futebol é hoje aquilo que não era nesse tempo, e é óbvio que os saudosistas continuam a dizer no nosso tempo, antigamente é que era, o amor à camisola e não sei o quê, mas não é isso que vos leva aos estádios. O que vos leva aos estádios é um espetáculo, de ver grandes artistas a fazer coisas boas. E, portanto, o que aconteceu, esse era o futebol do passado, temos um futebol diferente. O jogador hoje tem um representante que sabe de leis, que sabe a realidade daquele clube, que sabe aquilo que o clube pode pagar ao nível do jogador, ao nível que o jogador tem e, portanto, que sabe o clausulado, que sabe pelo menos dar um acompanhamento ou dizer quem pode dar um acompanhamento, por exemplo, fiscal, em termos de investimento, em termos de carreira, os contratos com as marcas desportivas, com tudo isso. E, portanto, a realidade é outra. Vocês dizem, se falarmos com os nossos avós, eles vão dizer, bem, no nosso tempo é que era. Amor à camisola, aquilo era fantástico. Uma sanda e um sumo, no final do jogo estava tudo bem. Mas o futebol mudou. Para bem de nós todos, penso eu, porque vivemos todos do futebol, de outra forma não podíamos viver. Íamos por paixão ver um jogo, mas era uma realidade completamente diferente. When we are talking about talent development, we are talking about physical skills, tactical skills, technical skills, and what about mental skills, the knowledge of the game, and to try to get to know more game patterns, okay? Yeah. And how do you measure those skills, mental skills, personality traits, which are some are predict to succeed, to the player to get to the top. How do you measure it? How do you work on it? And Yes. the weight of mental skills in your Yeah. in your process of developing talent. La forma de tratar a las habilidades mentales, pregunta. Bueno, tú empezaste con esto, ¿no? Al principio, el carácter es una palabra de la que hablaste mucho. Yo pienso que cuando somos capaces de implementar el carácter de un deportista individual en el fútbol, hemos llegado al límite.
es súper importante de, ¿cómo se dice?, tratar el fútbol como la formación, digo, como un deporte individual. Es lo que Johan también siempre me dijo. Y bueno, hay un concepto que se llama autorregulación, self-regulation, y hay mucha investigación científica, y nosotros usábamos también listas de preguntas para medir. No sé si funciona bien, pero al menos una idea vas a tener sobre la habilidad de planificar, evaluar, hacer un objetivo, reflectar sobre ti mismo. Esas cosas tú puedes medir. Vivir como un deportista de élite individual es otra cosa. Tenemos que hacerlo nosotros, entrenadores. Tenemos que crear un ambiente en que tú duermes bien, tú comes bien, tú recuperas bien. Pero nosotros no somos los mejores en eso. Tenemos que aprender de atletismo, de natación, de ciclismo. Eso es también lo que hicimos en Ajax. Trajimos a deportistas de otro deportista de otros deportes. Son cosas que tú puedes hacer y tú no sabes cómo va a funcionar, pero es lo único que puedes observar en la realidad, empíricamente, que, bueno, Nadal, Federer, cómo llegan allí. Tú me lo dices. Esos factores puedes copiar. Aparte de eso, hay todo el mundo del pensamiento de táctica, los principios de juego de Johan, es otro mundo. Caros organizadores, oradores do World Scouting Congress 2017, excelentíssimos senhores representantes da Federação Portuguesa de Futebol, não sei se estará aqui alguém, e espero que esteja, e da Quest. Minhas senhoras e meus senhores, em nome da Liga Portugal, agradeço o convite para podermos estar na sessão de encerramento da World Scouting Congress. A atual direção da Liga definiu uma estratégia para 4 anos, com uma série de objetivos de médio e longo prazo, assentes em 4 lemas, que quem comigo anda muitas vezes na Liga sabe. É a agregação, o profissionalismo, o talento e o rigor. É por isso, com muita satisfação, que vemos acontecer em Portugal, mais uma vez, um congresso que reúne a elite do futebol nacional e internacional nas áreas do scouting e do investimento em formação, que é muito importante. Desde logo porque estamos a falar precisamente de um acontecimento onde se promove, efetivamente, aquilo que nós também defendemos, o profissionalismo, o talento e o rigor. Da descoberta, da promoção e da valorização a que se tem vindo a falar ao longo do dia. Afinal de contas, é no talento que tudo começa, e em particular na do jovem jogador. Também no treinador, que é capaz de apurar e alavancar competências que de outra forma dificilmente seria impossível para o próprio jogador. E naturalmente no dirigente, que trabalha no sentido de criar condições para que tudo isto possa acontecer. A área do scouting desempenha, neste contexto, um papel fundamental naquele nosso futebol, que é o futebol moderno. E que tem impacto também a nível desportivo, consequentemente também por aí ao nível financeiro. O caminho do profissionalismo e do rigor no futebol tem muitas variáveis. E sem dúvida alguma, esta que hoje estiveram aqui todos a trabalhar, a do scouting, é uma delas. A aposta em departamentos de scouting, na valorização dos profissionais que atuam nesta área, é um trabalho, porventura, menos mediático, mas não menos importante. O futebol profissional em Portugal tem, neste particular, uma história de sucesso. Não só porque é capaz de descobrir talentos além fronteiras, que depois são valorizados, mas também, sobretudo, porque é ele próprio um criador e um exportador de grandes talentos para os principais campeonatos do mundo. A Liga Portugal enaltece, por isso, a realização de eventos como este e dá os parabéns à Quest, pela organização e pelo contributo que dá para a valorização do futebol português e do desporto em geral. Bem-haja.
Eu não tenho o talento da doutora Helena para fazer discursos, nem tenho o talento do João para fazer as piadas com o talento que ele tem. Mas penso que a Quest, modéstia à parte, tem algum talento para produzir conhecimento e partilhar conhecimento. Esta é a nossa forma de estar, esta é a nossa forma de ser, e esta é a razão pela qual queremos também que este evento, o World Scouting Congress, será um sucesso em 2018, 2019, assim sucessivamente. Muito obrigado pelo vosso tempo, muito obrigado pela vossa paciência também, e mais uma vez, bem-ajam. Muito obrigado.